disso. É muito adulto. Pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Todo mundo sabe que Peppa Pig é um dos desenhos infantis mais conhecidos do mundo. Peppa Pig. Mas você sabia que existe um segredo sombrio por trás da professora da escolinha das crianças? Um dos momentos que deixou isso bem evidente foi no vídeo lançado pro YouTube da música Madame Gazela Tinha um Castelo, que se passa no Halloween. Nele a gente pode ver que em um determinado momento, quando a Peppa vai brincar com essa personagem, tem um espelho no fundo. Só que nele vemos só o reflexo da Peppa, como se ela estivesse sozinha. Mas bem na sua frente estava a sua professora. Nessa mesma cena, notamos a própria Peppa Pig se assustando quando percebe que só ela apresenta reflexo. A Madame Gazela olha diretamente para a porquinha pelo objeto, provando que ela não se importa que os outros saibam que ela não aparece no espelho. E se você conhece um pouco sobre vampiros, sabe que uma das suas características é não possuir nenhum tipo de reflexo em nenhum objeto. Isso porque só seres com alma podem ser vistos nos espelhos, coisa que os vampiros não apresentam. E essa foi só uma das vezes que a gente não viu o reflexo da Madame Gazela, e uma das evidências de que de fato existe uma coisa muito diferente nessa personagem, como você vai entender melhor agora. Outro momento do desenho que é mais um indício de que a professora da Peppa Pig tem uma origem no mínimo obscura é percebido no episódio em que a porquinha se voluntaria para pegar os 2 porquinhos da Índia da Madame Gazela. A protagonista vai cuidar dos 2, Ginger e Brian, enquanto a mestra vai sair de férias e viajar, quem sabe para sua cidade natal. Quando os pais da Peppa chegam, a professora mostra uma lista de coisas que eles não devem deixar de fazer enquanto ela estiver fora. E uma delas, a que mais chama a atenção, é que ela afirma que é necessário pentear os pelos dos 2 porquinhos da Índia várias vezes, sendo que uma dessas penteadas deve ser exatamente no meio da noite. Mas quem em sã consciência vai acordar para escovar porquinhos da Índia? A não ser que você seja um ser noturno que não durma e que a noite seja o seu habitat natural, isso pode ser válido, como é o caso de todos os vampiros que existem. Isso explicaria muito bem o fato da Madame Gazela fazer isso todas as noites, já que para ela isso seria algo completamente natural. Afinal, ela provavelmente nunca dorme, o que explicaria também o motivo dela usar sombras azuis de maquiagem ao redor dos seus olhos, como uma forma de esconder as suas orelhas que deixam claro que a professora das crianças nunca dorme. Afinal, não é da sua natureza vampiresca repousar. E isso explicaria muitas coisas. E como você percebeu, hoje vamos mostrar tudo sobre a origem dessa personagem tão intrigante. Então deixa aqui nos comentários #Gazela como referência à professora misteriosa da Peppa Pig. Seguindo, a gente tem outra coisa que ajuda a reforçar bastante o argumento de que a professora tem uma natureza mais sombria. E está relacionada à idade que ela tem. Apesar de não aparentar muito, a Madame Gazela parece ser uma pessoa com centenas de anos de idade, o que nunca seria possível para um ser vivo comum. Um dos fatos que comprova esse ponto acontece no episódio em que todos se reúnem para se despedirem da professora, quando imaginam que ela vai embora para sempre. Quando o pai da Peppa escuta a notícia, ele e sua esposa afirmam que isso faz sentido, já que a Madame foi a educadora responsável tanto por ele quanto pela mãe da Peppa e do George. E vamos combinar, apesar de ser possível perceber que a personagem de fato tem alguns anos a mais, fisicamente ela não tem um aspecto tão envelhecido a ponto de parecer ser a avó de alguém, como notamos nos casos do vovô Pig e do vovô Cão, que tem suas barbas e bigodes brancos pelos efeitos da idade. Enquanto isso, a Gazela tá praticamente idêntica à sua versão que dava aula para todos os papais e mamães do desenho.
Isso só é possível pelo fato de que os vampiros não envelhecem nunca. E essa não é a única evidência da idade muito antiga da professora. Ao que tudo indica, por mais estranho que possa ser, até os vampiros comemoram o Natal. Pelo menos a Madame Gazela sim. E isso nos leva a mais uma evidência que confirma a identidade dela. Quando Peppa e sua família vão visitar a casa da personagem, ela mesma diz que a residência começou a apresentar defeitos há tanto tempo atrás que ela nem sequer se lembra. E quando eles vão pro outro lado da casa, dão de cara com um pinheiro de Natal gigantesco, que tem a mesma altura da casa de 4 andares da Madame. A professora plantou o pinheiro quando ele era praticamente ainda um brotinho. Mas quanto tempo um pinheiro de Natal precisa para atingir a altura de 12 metros, que é exatamente um prédio de 4 andares. E quando a gente pesquisou, a gente descobriu que isso demora quase 40 anos. Ou seja, entre o momento que a Madame Gazela plantou aquele brotinho e aquele dia em que a Peppa e sua família foram até a casa da professora, se passaram 4 décadas. O detalhe mais impressionante é que quando isso aconteceu, a personagem já era uma adulta e era viúva. Isso porque a gente pode ver o mesmo quadro do marido, naquele Natal há 40 anos e hoje na parede da casa. O que significa que ela pode praticamente ser considerada um ser imortal. Exatamente como os vampiros. Além disso, quando o Senhor Touro identifica que existem morcegos na árvore, mais uma vez Madame Gazela fala que eles a lembram do seu antigo país, uma nação em que existem muitos e muitos morcegos. Onde será? Como a gente comentou no início, não possuir um reflexo é a mesma coisa que não apresentar alma. Por isso, vampiros não aparecem em espelhos ou fotografias. E a Madame Gazela tem a ausência do seu reflexo em outros momentos, como por exemplo no especial do Dia das Bruxas da Peppa Pig, na 6ª temporada. Nele a gente nota a Suzy, que é a melhor amiga da protagonista, conversando com a personagem e mostrando a fantasia de vampirinha para a professora. Nesse momento a gente pode ver que, assim como aconteceu com a Peppa no primeiro exemplo, não existe nenhum pouco de reflexo da personagem no espelho que tá logo atrás. Só a Suzy aparece, como se ela tivesse completamente só. Além disso, quando Suzy diz que tá brincando de ser vampira, Madame Gazela suspira e afirma que aquelas palavras traziam a ela várias lembranças da sua cidade natal. A vampire. That brings back memories of the old country. Mas que cidade natal é essa que lembra vampiros? A única resposta seria a Transilvânia, a terra do Drácula. Claro, isso além do fato que realmente ela não apresenta reflexo, o que com certeza não foi um erro de edição, mas algo colocado propositalmente no episódio para que de fato a teoria de que ela é uma vampira se confirmasse. Então, se você já se convenceu que existe uma vampira entre os personagens da Peppa Pig, a gente merece a sua inscrição, não acha? E se você ainda não se convenceu, as próximas evidências com certeza vão fazer isso. Outro aspecto bem sinistro que comprova que de fato temos um ser das sombras fazendo parte do grupo de personagens do desenho é o fato de que a trama deixa claro em vários momentos que as leis da física e da natureza não se aplicam muito bem a Madame Gazela. Por exemplo, em um dos episódios, a professora vai brincar com as crianças e ela consegue rebater a bola com tanta força que simplesmente racha o teto da escolinha. Madame Gazelle is good at batting. You hit it a million miles! Agora pensa comigo, é normal que uma velha senhora com mais de 100 anos de idade teria a capacidade de fazer isso? Sinceramente é impossível, a não ser que ela tenha uma força descomunal, como de fato vampiros têm. Em uma outra ocasião em que vemos ela realizando uma coisa que contraria totalmente o que qualquer pessoa comum faria, é quando vemos que ela, junto com as mamães, tem a brilhante ideia de irem pra praia em um dia em que a neve tá autossuficiente para cobrir o Papai Pig. A professora diz para todos que eles podem entrar no mar mesmo com a neve, já que para ele não tá congelado. Então ela mergulha na água como se não fosse nada. Até diz que tá maravilhosa. Isso com certeza é uma coisa que nenhuma pessoa comum conseguiria fazer. A Mamãe Pig até tentou,
mas ela ficou tão gelada que saiu imediatamente. Enquanto isso, a madame estava lá, tranquilamente naquela água com a temperatura próxima de zero. Todos sabem que vampiros são seres de sangue frio, então o gelo e a água gelada para eles são coisas que não alteram sua sensação de frio ou calor. Exatamente como a gente vê a professora da Peppa reagindo. Por tudo que vimos até agora, a gente pode dizer que essa personagem é uma criatura completamente diferente de qualquer outra no desenho. Não tem só um indício de que ela apresenta poderes e condições diferentes dos demais, mas sim vários. E por incrível que pareça, talvez isso tenha sido feito propositalmente pelos criadores. Isso porque todos os personagens são inspirados em animais que de fato existem, como touros, rinocerontes, coelhos e até mesmo elefantes. E talvez você não saiba, mas existe na natureza de fato um animal chamado gazela vampira. A espécie de cervo tem 2 dentes caninos enormes que se destacam, apesar de não possuir chifres, como é o caso da madame. Então pode ser que a ideia do desenho fosse criar essa versão similar entre os personagens da Peppa Pig, já que apesar da madame Gazela muito provavelmente ser uma vampira, a gente pode ver que ela é uma boa professora e uma personagem que não representa nenhum tipo de maldade. Muito pelo contrário. Por isso que ela é ideal para acabar representando alguém com poderes místicos, como não ter seu reflexo ou rebater bolas a distâncias incríveis com uma força absurda. Tudo isso são coisas que não fazem mal nem para uma mosca, só provam que a madame de fato é uma criatura diferente, já que com certeza é uma gazela vampira. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar aqui com a gente. Valeu e até a próxima!